Eu vi, Aline, uma entrevista que tu deu pra CBF TV, e aí tu fala que o futebol salvou a tua vida. E aí a gente até repercutiu bastante isso entre nós, assim, porque é uma fala muito forte de uma menina muito jovem, né? Vocês são todas muito jovens, mas que tu falou sobre isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho também pra nós, como que tu acha que o futebol salvou a tua vida, entre aspas. Bom, eu uso muito essa frase, porque eu não tive a melhor das infâncias. Não tive, como eu posso dizer, eu não tive a presença da minha mãe e nem a presença do meu pai quando eu era criança. E porque eles são dependentes químicos. Eu era mais velha de 4 irmãos. Eu morava com a minha avó, que era idosa e ainda é. E com um tio que era alcoólatra. Então, como eu era mais velha dos 4 irmãos, então a minha avó sempre botou na minha cabeça que eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Então, desde pequena, sempre foi imposta uma responsabilidade para mim antes do tempo. Então, eu tive que amadurecer mais rápido, eu tive que entender as coisas mais rápido que meus irmãos. Tanto que eu tive que começar a trabalhar mais cedo. Então, eu sempre estava fazendo um bico por algum lugar, porque eu tinha na minha cabeça que tudo que eu fizer, eu tenho que ajudar os meus irmãos. E só que isso foi como eu posso dizer, essa responsabilidade que foi jogando em cima de mim, mesmo sendo muito nova, porque eu tenho 17, a minha outra irmã, ela tem 15, o outro tem 13 e a outra tem 11. Então, a gente tem, 2 anos de diferença de cada. Então, mesmo eu sendo a mais velha, não era tão longe a distância. E essa responsabilidade que foram empurrando para cima de mim foi, me torturando por dentro. Eu tive uma fase em que... Eu tive uma fase muito depressiva, que eu não tinha energia para nada, eu não aguentava nada, eu só pensava em coisas não muito legais, como eu disse. Então, e foi nesse período, mais ou menos, que eu conheci a minha melhor amiga, que me levou para a escolinha. Então, eu falo que o futebol salvou a minha vida porque no momento que eu me encontrava, quando aquela minha amiga me indicou aquela escolinha, eu estava numa situação mental, no fundo do poço. Porque foi no momento, se eu não me engano, naquele ano foi um ano de recaída da minha mãe. Então, normalmente a minha mãe, quando ela aparecia, porque a minha mãe sempre tem os momentos dela, ela aparecia, ficava 1, 2 anos e depois sumia. Por muito tempo. Então, eu acho que, pensa, uma garota de 12, 11 anos, com outros 3 irmãos, a mãe aparece, passa 2 anos, você se apega de novo e simplesmente sua mãe some durante 8 meses, 9, 1 ano. Então, e como eu era mais velha, eu sempre cuidei da minha mãe, de algumas formas. Porque quando a minha mãe voltava, ela voltava muito debilitada. Então, como eu era mais velha, eu não gostava que meus irmãos vissem a minha mãe na situação que ela se encontrava. Então, eu sempre cuidei dela, sempre que eu podia, eu sempre estava do lado dela, tanto que ela fala que dos meus irmãos, eu sou a que mais viu ela mal, entendeu? Então, eu estava muito mal aquele ano. E a minha melhor amiga ter me apresentado àquela escolinha, eu ter conhecido o professor Maduro e o Osmano, e eles ter botado a minha ideia em relação a o futebol, foi, acendeu uma luz em mim, porque eu estava muito mal, muito mal. Então, eu comecei a jogar, então eu comecei a ocupar a minha cabeça com o futebol. Eu passava de domingo a domingo treinando. Eu treinava em 3 categorias. Na minha e 2 acima. Eu, com 13 anos, jogava no sub-20 masculino. Meu Deus! Eu joguei de todas as posições naquela escolinha. Eu joguei de goleira, zagueira, atacante, meia, ponta, tudo. Isso que é polivalência, tá, gente? Então, eu passava o tempo inteiro treinando. Eu saía da escola, arrumava minha bolsinha e ia pro treino. Pra não me ocupar com nada. E voltava e no outro dia de manhã já ia de novo. Todo projeto esportivo que tinha relacionado a futebol, eu estava fazendo. Tanto que tem um projeto que eu fazia no sábado, que era o Seara. Eu fazia o Seara de manhã, ia treinar de tarde e só voltava para casa, 7, 8 horas da noite. E sempre ia nesses lugares andando. Então, eu me ocupei muito com o futebol. Então, eu falo muito que o futebol salvou minha vida porque eu acho que se eu não tivesse tido as pessoas colocando a ideia do futebol na minha cabeça, eu tinha feito uma cagada muito grande que eu não ia nem estar aqui para me arrepender. Então, eu falo muito que o futebol salvou a minha vida.